Olá, queridos. Muita paz do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Muitas bênçãos para você. Estamos de volta aqui para meditar na Palavra de Deus, aqui no canal Versículo do Dia, aqui no YouTube. Você é convidado a participar, a compartilhar, a se inscrever no nosso canal. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. Também na nossa fanpage, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra oficial aqui no Facebook. Com certeza essa palavra também vai chegar ao seu coração e você pode compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Hoje eu quero abordar um assunto interessante com você, que está contido no capítulo 6 do Evangelho de João, no único milagre citado nos 4 evangelhos. Nós sabemos que os 3 primeiros evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, repetem alguns milagres pela ótica ali do evangelista, para o grupo que ele estava se dirigindo. Mas o Evangelho de João, ele tem ali relatos de um número menor de milagres, porque a intenção dos milagres citados no Evangelho de João é comprovar a deidade de Jesus, apresentar Jesus como o verdadeiro Deus. Mas esse milagre que vamos estudar hoje, que é o milagre da multiplicação dos pães, ele é comum aos 4 evangelhos. E ele é um texto muito agradável de se ler, muito interessante, E eu quero convidar você para meditar nesse texto, falando de 4 pontos interessantes, falando primeiro de fome, que é uma questão que é marcante na narrativa do texto, falando sobre dinheiro. Nós vamos encontrar esse assunto abordado aqui, falando sobre oferta e também falando sobre milagre. Então são 4 pontos muito interessantes desse texto bíblico. Eu quero desde imediatamente avisar você que nós não queremos te vender nada nessa mensagem, nem te pedir nada além do compartilhamento desta mensagem com outras pessoas. Mas são temas que com certeza são marcantes para nós, marcantes para você, e vão clarear muita coisa na nossa mente, tá bom, querido? Então vamos à palavra de Deus, vamos meditar nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O texto diz assim: depois disto, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido como Mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte, sentou-se com seus discípulos, e era quase o tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, porque já sabia o que haveria de fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se assentem. E tendo assentado na grama, cobriu o monte. Só homens eram 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, disse Jesus aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Então juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Esse texto é conhecido como a primeira multiplicação dos pães, E nós encontramos ele citado nos outros evangelhos. E eu quero destacar aqui que há pequenas diferenças de narrativa, como é comum em textos da Bíblia, que levam de algum modo o estilo também dos seus escritores. Então não há diferença de fato, há diferença de narrativa.
né? Os acontecimentos e a ideia são a mesma. O modo de falar, né, vai passar por algumas pequenas mudanças, porque isso é da natureza do ser humano, né? Cada um relatar com a sua visão, a sua ótica daquilo que um texto quis dizer. Pois bem, queridos, mas o resumo da situação é que Jesus estava no seu ministério inicial, a multidão já estava tendo conhecimento dos milagres de Jesus, e a Bíblia diz aqui que todos os lugares onde ele estava, ele era sempre acompanhado de uma grande multidão. O texto de Marcos vai dizer que quando a multidão vai se encontrar com Jesus, já era tarde. Então, Jesus se preocupa, né, com a multidão. O texto aqui diz que Jesus pergunta aos seus discípulos. Então, nós podemos compreender que, chegando já ao fim do dia, já sendo tarde, Jesus olha para aquela grande multidão. E o texto de Marcos vai dizer que Jesus se compadece daquela multidão, né? Compadecer é uma palavra similar a ter misericórdia. Jesus tem misericórdia daquele povo. Jesus vê a grande necessidade que eles tinham de pão. E os discípulos, naturalmente, também se preocupam. E diz: Senhor, essa multidão é muito grande, né? Jesus pergunta a eles: como vamos dar pão para essa multidão? Então, esse texto, ele é muito interessante, primeiro porque ele cita aqui uma necessidade inadiável, que é a fome. A gente consegue adiar algumas das nossas necessidades. Se você precisar de um sapato novo, seria muito bom comprá-lo hoje. Mas o que você tem, dá para quebrar um galho, não é verdade? Então você leva no sapateiro, você dá um remendo, você lustra com uma graxa, né, com uma pasta. Você consegue protelar a aquisição de um sapato novo, de uma roupa nova, de um carro novo, de uma casa nova, mas é muito difícil protelar a compra do alimento. Por quê? Porque ele é um material de primeira necessidade. A gente está ouvindo muito a expressão essencial, né? Então nós podemos encaixar os alimentos como necessidades essenciais. Jesus já havia atendido algumas necessidades do povo, mas aqui Jesus olha para uma multidão que o seguia por toda parte e vê que aquela multidão estava com fome, tinha necessidade de pão. Quando a gente lê o texto de Mateus capítulo 6, lá vai dizer, de João capítulo 6, lá vai dizer assim: depois destas coisas, nós vamos encontrar esse fato ocorrendo entre a festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. Era um intervalo e as multidões, né, caminhavam para Jerusalém para a festa da Páscoa, né? Era um momento em que fervilhava gente, saía gente de toda parte. E sabendo essa multidão de Jesus, dos seus milagres, das suas operações, essa multidão se aproxima de Jesus. E essa multidão tinha necessidade. E a principal necessidade que eles tinham aqui era a necessidade de pão. Muitas vezes nós mesmos não conseguimos fazer uma avaliação da nossa principal necessidade. E acabamos investindo o nosso dinheiro, o nosso trabalho em algumas coisas que poderiam ser adiadas, as chamadas coisas supérfluas. Não é verdade? Mas Jesus, ele tem uma compreensão muito clara da principal necessidade do indivíduo. Outra coisa que me chama muita atenção nesse texto aqui, queridos, é que mesmo estando com Jesus, essa multidão tinha necessidade. Eu fico observando aqui que há uma questão díspare aqui, entre a compreensão
que havia naquela época e a compreensão que há hoje. Porque a gente encontra um monte de gente pregando na televisão, na internet, nos púlpitos em geral, dizendo assim: vem para Jesus que você não terá nenhuma necessidade. A partir de hoje é comida boa, casa boa, carro novo, roupa nova, você vai ficar milionário. Mas nós encontramos aqui uma multidão de gente. E aqui diz que essa multidão seguia Jesus por toda parte, mas ela tinha uma necessidade, ela tinha fome. E a fome era uma necessidade imediata. Ela precisava ser rapidamente atendida. Existe um outro ponto aqui que também agrava ainda mais este problema, é que não era uma pessoa faminta, não eram 200 pessoas famintas, não eram 500 pessoas famintas, era uma grande multidão. Se uma pessoa faminta, se 200 ou 500 pessoas famintas, são situações que exigem respostas imediatas e que muitas vezes são difíceis de serem resolvidas instantaneamente, imagina 5.000 pessoas. Então, havia ali uma grande necessidade, queridos, e um grande problema. Havia um problema ali a ser resolvido. O povo tinha fome, tinha necessidade. E, de fato, queridos, eles precisavam de uma solução para aquele problema, porque o texto faz entender que estava caindo a tarde. Estava começando a esfriar o dia. Então, Jesus olha para aquela multidão e diz: essa multidão parece ovelhas sem pastor, essa multidão tem necessidade e nós precisamos resolver esse problema. Sempre que há um grande problema, nós começamos a lidar com propostas de solução. Aparecem as propostas mais variadas. E aqui nós vamos encontrar algumas. A primeira grande proposta aqui é dos discípulos em geral. Os discípulos dizem assim: Senhor, já está tarde, despede a multidão para que cada um chegue nas vizinhanças e arrume alimento. Esta é a primeira e a mais comum de todas as propostas, todas as vezes que surge um problema. Quando surge um grande problema, a primeira tendência nossa é dizer: isto não é problema meu. Ah, Senhor, é muita gente. Não fui eu que chamei essa multidão. Esse povo veio te ouvir, veio ouvir a sua mensagem, mas o Senhor sabe que a gente não tem como arrumar alimento para tanta gente. Então, despede esse povo. Encerra o culto, Jesus. Né? Despede a multidão. E eu tenho certeza, daqui a 10 quilômetros tem uma vila, daqui a 20 tem outra. Cada um vai se virar, as pessoas se viram, Jesus. Este é um comportamento muito comum de todos nós. Isso não é problema meu. Né? Ou então, cada um se vire com os seus problemas. Existe um ditado popular, né, que diz assim: quem pariu Mateus que o embale. Né? Cada um se vire. É assim que a maioria de nós tratamos os problemas coletivos. Né? Aqui era um problema coletivo. Quando o problema é individual, aí sim, eu quero resposta agora, imediata. Mas o problema é coletivo, né? Cada um que se vire. Então, tudo isso mostra que alguns comportamentos que nós enfrentamos hoje são antiquíssimos. Fazem parte quase que da natureza humana. Há um grande problema, é um problema coletivo, não é uma coisa minha. Cada um se vire, despede a multidão. É a nossa tendência a despedir a multidão porque nós não temos uma solução. Ao invés de buscar uma solução, nós fugimos dos problemas. A questão é que os problemas, eles existem e não dá para fugir deles sempre, independente do seu tamanho. E Jesus condena esta postura dos discípulos. Jesus disse: não, nós não podemos despedir a multidão com fome. Vocês mesmos precisam arrumar alimento para essa multidão. Nós vivemos numa sociedade com imensos problemas coletivos. E
às vezes eu olho para tudo isso, todas essas questões sociais, políticas, éticas do nosso país, e parece que eu vejo Jesus apontando para nós, como igreja, dizendo assim: dê esse povo de comer. Sejam relevantes, tragam uma solução. Muito me preocupa, queridos, porque muitas vezes a igreja, ao invés de trazer a solução, ela se torna parte do problema, né? Mas o fato é que Jesus dá a eles uma responsabilidade. Aliás, não é a primeira vez que os discípulos fazem isso, né? Quando a mulher Ciro-Fenícia veio correndo atrás de Jesus, os discípulos falaram a mesma coisa: Senhor, despede essa mulher, porque ela está gritando atrás de nós, essa mulher está perturbando, Senhor. A gente não quer perturbação, a gente quer sombra fresca e água fria. Mas Jesus diz assim: não, vocês são responsáveis também. Olhe hoje a situação que nós enfrentamos. A igreja cresceu, a igreja cresceu, fato, mas cresceram os divórcios, a criminalidade, as pessoas dependentes químicas, cresceu a violência contra a mulher, cresceu a violência em geral, cresceu os abusos, né? Enfim, eu não estou dizendo que a responsabilidade ou que a culpa disto é da igreja, mas eu penso que em uma situação tão complexa como a que temos vivido, a igreja precisa ser mais relevante. Eu falo isso comigo porque sou igreja e falo com todos vocês. Nós precisamos realmente nos preocuparmos com os problemas coletivos que enfrentamos. Aí vem uma segunda proposta, a proposta de Filipe. A primeira proposta dos discípulos diante desse grande problema é: vamos despedir a multidão. A segunda proposta é: precisamos de dinheiro. Por isso que eu coloquei lá, fome e dinheiro. A impressão que a gente tem na leitura desse texto aqui é que Filipe era alguém com alguma habilidade de ciências exatas, em ciências exatas. Porque ele não só percebeu que precisava de dinheiro, mas ele percebeu a quantidade de dinheiro que precisava. É claro que se eu tenho um grupo de pessoas com fome e eu não tenho comida pronta, eu preciso de dinheiro para comprar. Qualquer pessoa percebe isso. Então a habilidade de Filipe não está em ele perceber que era necessário um dinheiro para comprar alimento. Todos sabiam disso. Mas o que me chama a atenção é que ele sabia quanto aproximadamente eles precisavam. Ele disse: Senhor, é necessário, talvez, no mínimo, 200 dinheiros. E essa expressão 200 dinheiro, ele fala 200 dias de serviço, ou 200 denários, que era o salário de um dia, para alimentar essa multidão. É necessário muito dinheiro. Observando o valor do salário mínimo do nosso país, né? E o montante que ele significa em um dia de trabalho, eu fiz aqui uma conta bem a grosso modo, porque eu não sou habilidoso com as exatas, né? Mas bem a grosso modo, 200 dias de serviço se aproxima de R$ 7.500. Se aproxima desse valor. Não é um valor pequeno, não é verdade? Então, imagina-se que o custo para um lanche de cada uma daquelas pessoas seria R$ 1,50. 5 mil, sem contar mulheres e crianças. Estamos fazendo uma conta bem simplificada, né? E Filipe olha e diz: Senhor, é muito dinheiro, nós não temos tanto dinheiro. A Bíblia trata dinheiro de maneira muito equilibrada. A Bíblia não amaldiçoa o dinheiro, tá? Eu não sou pregador da teologia da prosperidade, mas também não sou pregador da teologia da miséria. O dinheiro é uma bênção dada por Deus. Mas nem todo mundo que tem dinheiro está abençoado. É importante perceber isso. E nem todo mundo que conta moedas está sem a bênção de Deus, né? Então, tratando o dinheiro como um fato em si mesmo, a Bíblia diz que o dinheiro é uma bênção.
A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, sem acrescentar dores. Então, o dinheiro é tido como um meio de Deus abençoar as pessoas. Esse é um ponto. Mas a mesma Bíblia diz, aliás, o mesmo escritor bíblico diz, que de nada adianta o dinheiro no dia da ira, no dia do juízo de Deus. Então, o que nós podemos compreender aqui a respeito do dinheiro? É que nem sempre o dinheiro é uma solução em si mesmo. Sempre que a gente vê alguém com um problema, tem gente que enfia a mão no bolso e diz, eu vou te dar um dinheiro. Será que é isso realmente que vai resolver o problema das pessoas? Nós temos duas questões aqui nesta situação. Primeiro, se as pessoas tivessem dinheiro, eles não tinham lugar para comprar alimento. Esse é o primeiro problema que nós encontramos aqui. Era a inutilidade do dinheiro. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Com essa enfermidade que assola o mundo, tem muita gente rica morrendo, porque não tem vaga nas UTIs, nos hospitais. Ele tem o dinheiro, mas o dinheiro não pode ser aplicado. Então, o dinheiro é importante, mas ele não é a solução para todas as coisas. Segunda questão aqui é que havia limitação de dinheiro. Primeiro, o dinheiro ele não tinha onde ser aplicado. Segundo, a quantidade de dinheiro que eles tinham era menor do que a necessidade. Então, essa segunda proposta vai cair por terra. Por quê? Porque ela não apresenta uma solução definitiva. No meio disso tudo, nós temos uma terceira proposta. A Bíblia diz que André, um dos discípulos, que era irmão de Simão, ele disse, Senhor, eu consegui aqui. Tem um rapazinho que veio no meio da multidão e ele doou o seu lanche para nós. Mas são só 5 pães e 2 peixes. E o que é isso para tanta gente? Vamos esmiuçar esses 5 pães e 2 peixinhos? Primeiro, eu quero dizer que é muito interessante aqui a figura de quem trouxe a Jesus os pães e o peixe, e os peixes. Tem algumas traduções que dizem assim, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, no diminutivo. Podia ser uma sardinha, um peixe pequeno. Me chama a atenção aqui, primeiro, que foi trazido por André. André é um dos discípulos menos citados nas Escrituras. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, com o fato de ter sido André, aquele que trouxe os 5 pães e 2 peixes a Jesus, é que Jesus não precisa de estrelas para operar milagres. Eu me preocupo bastante com a compreensão que as pessoas estão tendo a respeito da operação de milagres hoje. Porque os milagres estão sendo identificados com pessoas. Isso não é bíblico. Isto não é bíblico. É bem importante você compreender. Jesus opera milagres quando é a sua vontade, independente de quem for aquele que orar com você ou orar por você. Por isso que tem surgido esse estrelismo, equivocado a meu juízo, no mundo evangélico. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com quem vai ser um instrumento de Deus do que com o milagre. Jesus não precisa de estrelas. Jesus precisa de homens comprometidos. Eu não quero dizer aqui que uma pessoa ser popular, ser conhecida, significa que ele tenha um sentimento de estrelismo. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas existe 2 pontas nessa corda. Existe, por um lado, um sentimento nas pessoas que endeusam as outras. Eu quero ser muito claro contigo para te dizer que as pessoas são apenas instrumentos diante de Deus. Que o importante não são as pessoas, é Jesus.
É bem importante você compreender isso. Porque quando nós começamos a olhar mais para as pessoas do que para Jesus, nós enfrentamos uma situação absurda. Porque ao invés de prestar atenção no Jesus dos discípulos, nós começamos a prestar atenção nos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus erram. No primeiro momento, os discípulos disseram, vamos despedir essa gente. E André estava entre eles. Depois, aí vem André, um dos discípulos menos conhecidos de Jesus. Ele diz, Senhor, eu consegui ali 5 pães e 2 peixes. E é bem interessante aqui que ele reconhecia a sua limitação. Se de um lado, hoje, nós temos um grupo de gente aplaudindo outros, como se Deus dependesse de algum homem para operar milagres, do outro lado, tem muita gente que não reconhece a sua limitação. E aí o estrelismo toma conta do coração de quem prega, de quem ensina, de quem canta, de quem ora. E aí nós temos uma outra situação perigosa. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido Tiago, poderia ter sido João. Por que eu cito Pedro, Tiago e João? Porque eram os 3 apóstolos, né, mais atuantes, por assim dizer. É chamado do círculo íntimo. Então, poderia ter sido algum deles, mas vem André e diz assim, Senhor, eu consegui ali 5 pães e 2 peixinhos, mas eu sei que isso é muito pouco para tanta gente. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que o rapazinho, o moço, nem tem o seu nome citado. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não precisa de sentimento de vaidade de ninguém para operar. Eu nunca vi uma época de tanta gente vaidosa. Pessoa simples, que Deus usa hoje, ele continua buscando a Deus. Usa amanhã, ele continua buscando. Daqui a pouco, ele começa a ser conhecido, né? Ele começa a ser chamado para pregar aqui, anunciar ali, e aí a vaidade vai tomando conta do coração, e o indivíduo começa a pensar que ele é, de fato, uma sumidade, uma importância sem igual. Querido, acordemos, nós nada somos. O apóstolo Tiago, ele diz assim, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Então, se você tem sido útil ao reino de Deus, ou se você tem uma habilidade, isso vem de Deus, você é apenas instrumento. Então, 3 coisas interessantes que eu quero destacar aqui. O discípulo menos conhecido, um moço, um rapazinho anônimo e 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que tem a ver a cevada com isso? A cevada, o pão de cevada, era conhecido naquela época como o pão dos pobres. Era, para a manufatura de pães, o produto mais simples que havia. Eles eram assados, né? Assim, eles quebravam. Era um pão crocante, né? Simples para uma necessidade imediata. Não era um pão assim dos melhores. E os peixinhos, a expressão em diminutivo fica muito clara que realmente eles eram o alimento para uma pessoa. E isso deixa claro para a gente que Deus usa pequenos elementos materiais para poder operar grandes milagres. É muito interessante isso em Jesus. Jesus não precisa de celebridades, Jesus precisa de corações sinceros. Jesus não precisa de caminhões de alimento para fazer um milagre. Ele pode usar, mas ele também usa 5 pães e 2 peixinhos, tão pequenos, para operar um milagre. E então, depois que os discípulos decidem que seria uma boa ideia mandar aquele povo embora, e Jesus diz não. Depois que Filipe diz, Senhor,
temos que arrecadar um dinheiro, mas não pode ser pouco. Aí nós temos André que diz assim, Senhor, eu consegui ali um lanchinho, mas isso não dá para ninguém, isso é muito pouco. Aí Jesus resolve fazer o milagre. E o texto diz que ele já sabia o que haveria de fazer, mas existe um momento certo de Jesus operar o milagre. Por que Jesus opera o milagre? Porque ele se compadece daqueles que têm necessidade. Deus não assiste impassível às nossas necessidades. Ao contrário, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele vê a nossa necessidade, mas Ele tem um momento exato para operar o milagre. É muito interessante a gente perceber isso, porque senão a gente começa a querer acertar o relógio de Deus com o nosso. E dizer assim, o Senhor tem que agir hoje, o Senhor tem que agir agora, se for amanhã não adianta mais. Queridos, Deus é soberano nas suas ações, Ele sabe o momento certo de agir. Talvez você esteja enfrentando uma situação crítica e você já está desesperado achando que Deus não vai agir. Deus sabe a hora e a maneira de agir. Deus é Deus quando faz e Deus é Deus quando resolve não fazer. Então, Jesus ele opera o milagre para mostrar o seu compadecimento com uma multidão aflita. Com uma multidão que estava a um monte, assentado no monte, ouvindo a sua mensagem, que tinha necessidade e que não tinha nem onde comprar pão. Então Jesus conhece a extensão das nossas necessidades. Jesus conhece a gravidade dos nossos problemas. A nossa tendência é sempre achar que o nosso problema é mais grave e é mais urgente do que o problema do outro. Então, quando Jesus resolve o problema do outro, a gente reclama e diz, Deus fez para fulano, não fez para mim. Eu tinha até mais condição, eu tinha até mais necessidade. Aqueles mais vaidosos dizem assim, eu oro até mais do que fulano de tal. Então por que Jesus operou primeiro para ele? Porque Deus não age segundo os nossos desígnios, ou seja, nós não temos o poder de designar, de determinar nada para Deus. A hora que Ele vai agir, o modo como Ele vai agir e a maneira como Ele vai fazer. Não. Jesus tinha diante de si uma multidão grande, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e havia uma necessidade, eles tinham fome, não havia como solucionar aquilo de imediato, porque não tinha local para comprar comida, não havia dinheiro para comprar comida, então Jesus resolve fazer o milagre. Mas tem uma outra coisa aqui, que é muito importante a gente observar. Jesus prova a fé de Filipe para mostrar a ele que as habilidades humanas não anulam a necessidade de intervenção divina. Filipe tinha tudo pronto na sua cabeça. Que interessante, né? Como a gente é parecido com Filipe. A gente vai orar, às vezes, com a solução pronta. E diz, Senhor, eu venho te pedir que faça isso, Senhor. Que trate fulano assim, que opere dessa maneira. Deixa eu te dizer uma coisa, nós somos seres muito vaidosos. Muito vaidosos. Porque nós temos a ilusão. E a ilusão mesmo. É um engano mesmo. Nós pensarmos que temos o poder de designar a ação de Deus e que a nossa solução ela é completamente correta. Ela pode ser boa, sim. Não é desnecessário e nem inútil a nossa preparação para a solução dos problemas. Mas Jesus quis mostrar a Filipe que aquele era um problema que necessitava de uma intervenção divina. Deus tem seus meios, Deus tem seus modos e Deus tem seus propósitos. Então, ele mostra a Filipe que aquele problema necessitava de uma intervenção divina.
né? Aquele problema necessitava de uma intervenção divina. A análise de Filipe não era inútil, mas ela não era plena. Ela necessitava de um milagre. Outra coisa que me chama a atenção aqui, na razão pela qual Jesus escolhe aquele modo de operar o milagre, deixa os discípulos fazerem a sua análise da situação, de como fazer, é que Jesus usa as pessoas e os seus bens segundo o propósito divino e não humano. Nós temos o hábito de querer controlar o processo e o resultado. Nós queremos um resultado e planejamos um processo para chegar nele. Isso é da natureza humana. Mas, em relação aos milagres, às intervenções divinas, nós não temos o controle do processo. Não temos. A Bíblia diz, queridos, que o povo de Israel viveu 40 anos com um milagre diário, que era o maná. O povo de Israel viveu 40 anos em que os seus calçados não se desgastaram. Eu creio nisso pela fé, mas humanamente falando, é impossível, é preciso intervenção divina, que as suas roupas não se rasgaram. Uma geração nasceu no deserto. E a Bíblia diz que eles deram voltas no deserto por 40 anos. Foi o processo de Deus para o povo de Israel. Quer um conselho? Pare de querer controlar o processo. Você busca uma intervenção divina, o processo é dele. A maneira de operar, o modo de agir, não depende de nós, depende de Deus. Se você compreender isso, vai facilitar o seu alcance da visão de Deus para você. Nós não controlamos os processos de Deus. Deus escolhe fazer um milagre para alimentar 5.000 pessoas, usando 5 pães de cevada e 2 peixinhos, porque Ele usa as pessoas, o rapazinho, né? E os seus bens da maneira como Ele quiser usar. Nós temos algumas lições desse milagre, porque a Bíblia diz que Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, dá graças a Deus por aquele alimento, né? A multidão já estava sentada, ele chama os seus discípulos e os manda distribuir entre eles. Distribuir entre a multidão. Eles, que eu digo, os homens que ali estavam. E a Bíblia diz que eles começaram a distribuir, e o pão e o peixe não acabava. E todos comeram para ficar satisfeitos. E aí nós aprendemos aqui algumas coisas que Jesus ensinou. Que problemas existem e devem ser enfrentados. Olha, eu já enfrentei problemas que no andamento deles eu me questionei se eu deveria lidar com eles. Certamente você também já enfrentou, já disse assim, para que eu fui entrar nisso? Eu não podia ter deixado tudo correr normalmente? Será que valeu a pena? Eu me pego, às vezes, dependendo da circunstância que eu vivo, com esses questionamentos, e sei que muitos de nós fazemos isso. Nós queremos, na maioria das vezes, agir como o fariseu, como o escriba, como o sacerdote que descia, né, que subia de Jericó para Jerusalém, encontrou o homem caído e passou de largo, porque nós não queremos enfrentar alguns problemas. Isso é um fato. Mas Jesus está dizendo aqui, vocês devem dar de comer a esse povo. Problemas devem ser enfrentados. Todos nós gostamos de conforto, mas o apóstolo Tiago diz que quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Ou seja, a omissão é pecado. Eu não sou favorável à ideia de a gente ficar provocando problemas. Eu acho que ninguém é. Mas quando os problemas chegam a nós, nós não podemos dar as costas a eles. Nós precisamos lidar com eles. Então, muitas vezes,
Os problemas que nós enfrentamos não foram escolhidos por nós, mas Deus permitiu que eles chegassem até nós, e nós precisamos lidar com eles. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, né, e que eu quero compartilhar com vocês, é que problemas são úteis para o nosso crescimento e para formar a nossa convicção. Não foi Jesus que deu fome àquele povo. Eles sentiam fome todos os dias. Eu quero dizer com isso que muitos dos problemas com os quais nós lidamos são circunstâncias da natureza humana, da fraqueza humana, da maldade humana, da incapacidade humana, e não foram criados por Deus. E muitas vezes também não foram criados por nós. Os discípulos também não provocaram a fome naquele povo. Mas uma coisa fica muito clara, Jesus diz assim: vocês não deram fome a esse povo, eu não dei, mas nós precisamos lidar com elas. E a Bíblia diz que ele falou isso, já sabendo o que ia fazer, mas ele queria pôr à prova a fé de Filipe. Essa expressão, pôr a fé à prova, ou provar a fé de alguém, precisa ser compreendida, porque Deus já conhece a medida da nossa fé. Então, quando Deus provou a Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, não foi para saber o nível da fé de Abraão, porque ele já sabia. Né? As provas, quando Deus põe a nossa fé à prova, quando Deus permite a provação, né? Permite que sejamos provados, Ele permite isso para que em nosso coração nós tenhamos a convicção da nossa fé. Talvez a fraqueza de fé de tanta gente nos dias de hoje seja advinda do fato de que somos uma geração que vivemos o conforto da fé. Templos cheios e confortáveis, nenhuma perseguição, nenhuma crítica, né? O que hoje é chamado de bullying, né? Nessa nova composição de expressões sociais que existe, nós sofremos isso. Eu e a minha geração sofreu isso nas escolas, nos ambientes públicos, por sermos cristãos, por sermos crentes. Muitos de nós sofremos até agressões físicas. Né? A geração de 20 anos para cá pegou uma época light, mas eu me pergunto qual é o nível de fé que essa geração tem, e eu me pergunto se nós da geração anterior, lá dos anos 80, não nos acomodamos e as nossas convicções não diminuíram. Eu me pergunto, se hoje vir uma grande perseguição, qual será o nosso comportamento? Isso é preocupante, queridos. Então Deus permite as crises e os problemas serem elementos de crescimento e de afirmação da nossa fé. Ele permite, para que a nossa fé seja provada. Há um corinho que diz: toda vez que a minha fé é provada, né, eu me aproximo mais de Deus. Todas as vezes que a minha fé é provada, eu cresço espiritualmente. Então, queridos, Deus, Ele não precisa criar o mal para que a nossa fé seja provada. Jesus poderia ter feito o milagre instantaneamente, mas Ele disse: não, eu quero mostrar a esses discípulos a necessidade que eles têm de fé para viverem a sua vida espiritual. Outra coisa que me chama a atenção aqui, o tempo de Deus operar. Deus tem um tempo exato de operar. E nós queremos que Deus opere no nosso tempo, porque nós queremos evitar sofrimentos, nós queremos enfrentar dificuldade. Ou melhor, nós não queremos enfrentar sofrimento e não queremos enfrentar dificuldades. Nós queremos uma solução rápida e eficiente de Deus, de Jesus. Mas Ele tem o seu modo de agir, o seu modo de operar. Então Jesus pega ali 5 pães de cevada, 2 peixes, e apresenta ao Pai e diz: aqui, Senhor, eu te dou graças por esses pães e por esses peixes. E a Bíblia diz que através disso Ele opera o milagre. Deus tem o seu tempo e o seu modo de operar o milagre.
Tem tanta gente que está desempregado porque quer que Deus lhe dê o emprego dos sonhos. Né? É a síndrome de Naamã, que quando chegou diante de Eliseu para receber o milagre da cura da lepra, e Eliseu o mandou tomar banho no Jordão, ele disse, no Jordão? Os rios da minha terra são muito mais limpos do que o Jordão. Se ele me mandasse tomar banho lá, eu talvez iria. Por que eu vou tomar banho no Jordão? Um rio sujo, barrento. Mas Deus opera onde Ele quer e como Ele quer. Deus quis usar aqui 5 pães e 2 peixes para fazer um milagre. Você quer o seu milagre ou o milagre de Deus? Ficou muito comum entre nós, né? Eu quero o meu milagre. Na maioria das vezes, essa expressão é usada de maneira correta, né? No sentido de que eu preciso que Deus opere um milagre na minha vida. Mas tem muita gente que está fazendo dessa expressão um apossar do modo operandi de Deus, modus operandi de Deus. Verdade. Né? Deus tem que fazer o meu milagre do jeito que eu quero. Eu jamais vou me esquecer de um casal que tinha um filho enfermo, que precisava de um transplante. E na época eu cuidava, né, eu pastoreava a família que aquele casal fazia parte, e eles muito desesperados, dizendo, pastor, ora para Jesus fazer um milagre. E na época eu perguntei a eles, vocês querem qual milagre? Como assim, pastor? Eu disse a eles, Deus pode operar o milagre da cura ou o milagre do doador para o órgão que essa criança precisa. E eles disseram, pastor, nós queremos o milagre que Deus quiser fazer. Resposta correta. E aí, queridos, a criança não melhorava, a criança foi se agravando e o médico disse, agora vamos atrás do doador. E ninguém podia ser. Por fim, a mãe, que estava frágil e enferma, pôde doar um órgão para o seu filho. Não é o meu milagre, não é o milagre que eu quero, é o milagre que Deus quer fazer na sua vida, querido. O milagre que Deus quer fazer na minha vida. É essencial entender que o Senhor pode usar pães, peixes, que o Senhor pode curar o cego, mandando-lhe ver, e que o Senhor pode cuspir nos seus olhos, ou pode fazer um lodo da terra e mandar se lavar no tanque de Siloé. Nós não temos o controle do modus operandi de Deus. Né? Então é importante a gente entender que a natureza do milagre não depende de nós. Mas tem mais coisas que nós podemos aprender aqui com esse milagre. Uma delas é que milagre e gratidão andam junto. Olha, tem tanta gente que virou as filhas da sanguessuga. Essa expressão é bíblica, né? O escritor aos Provérbios diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas, me dá, me dá. E tem gente que chega diante de Deus como as filhas da sanguessuga, me dá isso, me dá aquilo, me dá, me dá, me dá, me dá, e não tem gratidão a Deus. Jesus podia fazer suscitar pães até de pedras. Mas ele não fez. Ele pegou aqueles 5 pães e apresentou ao Pai e disse, eu te dou graças pelo pão que o Senhor providenciou. São apenas 5 pães para 5.000. Um pão que multiplicou 1000 vezes. Já imaginou isso? Por quê? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, nos ensina, por meio de Jesus, que nós precisamos ser gratos a Ele. Jesus não agradeceu pelo milagre, agradeceu por aquilo que estava em suas mãos. Mais gratidão, querido. O hinário, a harpa cristã, tem um hino que diz assim, mais grato a ti, o hino de número 370. Um pouco mais de gratidão. Vamos ser mais gratos a Deus por aquilo que Ele nos tem dado? Seja a água que você ingere, o ar que você alimenta, a meia que você põe nos seus pés. Tudo isto é providência de Deus. E diante da providência divina, gratidão. Aprendemos também aqui, queridos, que não devemos deixar de investir
na obra de Deus por causa do tamanho do nosso investimento. Aquele moço tinha um pequeno investimento, que eram 5 pães e 2 peixes, o rapazinho. Mas ele investiu com fé de que Jesus poderia usar para fazer alguma coisa com aqueles 5 pães e 2 peixes. O apóstolo Paulo vai ensinar que nós devemos contribuir proporcionalmente à nossa condição. Eu quero convidar você a compreender os mistérios de investir naquilo que Deus deseja, que é o engrandecimento da sua obra. E eu não faço isso apenas porque sou beneficiado, mas é porque eu creio e conheço o poder de Deus para fazer milagres na vida daqueles que são fiéis a Ele. Então não é o tamanho do nosso investimento, não. É a fé com que investimos. É o sentimento com que investimos no reino de Deus. Eram apenas 5 pães e 2 peixes. Invista na obra de Deus e Deus se encarregará de operar o milagre. Outra coisa que me chama a atenção aqui, não devemos abusar do milagre. Abusar vem de usar mal o milagre. Jesus operou o milagre depois que todos comeram. Jesus mandou recolher as sobras, para que não houvesse desperdício. Tem tanta gente desperdiçando aquilo que Deus dá. Alguns por não serem gratos, outros por gerirem mal aquilo que Deus dá. Não pense que Deus vai gerenciar a sua vida para você. Essa responsabilidade é sua. Por isso que ele deixou muito claro lá em Salmos, os céus são os céus do Senhor. Salmo 24. Mas a terra, Ele a deu aos filhos dos homens. Deus deu a nós a responsabilidade de administrarmos a nossa vida, o nosso lar, a nossa família. E isso não é fácil, porque a gente precisa equilibrar aquilo que temos e aquilo que precisamos. E no meio disso, nós ainda temos um terceiro elemento, aquilo que gostaríamos de ter. O que temos, o que precisamos e o que gostaríamos de ter. É um equilíbrio muito difícil de se fazer. Mas tem tanta gente jogando as sobras fora. E Jesus disse assim, recolha as sobras. Sejam responsáveis com aquilo que sobrou. Você é responsável por administrar o milagre de Deus na sua vida. Eu quero encerrar aqui me lembrando de um grande amigo, pastor Geraldo Mangela, e de uma mensagem que ele pregou, que eu nunca me esqueci, quando ele disse que naquele milagre, o papel dos discípulos era pegar os pães da mão de Jesus e levar à multidão. Nós que somos discípulos de Jesus, temos um papel importante. A igreja, como o povo de Deus, tem um papel importante nessa sociedade que vivemos. Jesus tem pão para os famintos. Jesus tem saúde para os enfermos. Jesus tem alívio para os sobrecarregados. Jesus tem paz para os aflitos. Jesus tem esperança para os desesperados. Jesus tem amor para aqueles que estão amargurados, abandonados, jogados da vida. E nós, como servos dele, como discípulos dele, somos aqueles que pegamos o pão da sua mão e levamos à multidão faminta. Você, como servo de Cristo, como discípulo de Jesus, tenha consciência disso. Tendo a consciência, tem feito isso. Eu convido você para meditar de coração nesse milagre maravilhoso que Jesus operou e no seu papel como membro do corpo de Cristo, como aquele que tem a responsabilidade de participar da distribuição do milagre de Deus. Que o Senhor te abençoe, que nós cumpramos o nosso papel e que nós possamos receber diariamente do Senhor o milagre que Ele quer operar na nossa vida. Ore comigo. Pai de amor, nós te somos gratos, Senhor,
por seu grande amor para conosco, pelos seus milagres para conosco, por sua operação, por sua bondade, por sua misericórdia para conosco, ó Deus. Senhor, que possamos verdadeiramente, Pai, compreender a profundidade da sua operação em nós. E que por meio de cada um de nós, o Senhor opere milagres nesta geração tão necessitada. E que nós possamos cumprir o nosso papel como discípulos teus, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Estaremos juntos. Muitas bênçãos de Deus para você.